Tô aqui para gravar a aula 3 da revistinha do Haddad, que é o artesão perfeito. Então, se você por algum motivo não pôde comparecer na aula 3 ou compareceu e gostaria de relembrar o assunto, eu tô aqui para te ensinar tudo que eu aprendi nessa aula maravilhosa. Então, vamos começar? Aula 3, abram aí na revistinha. Quem não tem revistinha e quiser anotar, também tá valendo. Alguém sabe quem é o artesão perfeito? Deus! Deus é o maior artesão que existe no mundo. E para quem não sabe o significado da palavra artesão, eu gostaria de ler para vocês. Artesão é o autor que dá origem a outra coisa. Um trabalhador que realiza seu trabalho com as mãos. O artesão produz coisas úteis. Por isso, vamos ler agora na revistinha de vocês como o maior artesão, que é Deus, criou o mundo. Mas eu acredito que vocês são pessoas abençoadas, que leem a Bíblia todos os dias e com certeza vocês devem saber de cor e salteado esse capítulo da criação. Bom, e pra quem não sabe, eu espero que pelo menos saibam qual capítulo da Bíblia fala sobre isso, né? Porque se você não saber isso, aí a coisa tá feia. Porque, gente, fica em Gênesis 1, criatura. Primeiro capítulo da Bíblia. Então vamos lá. Vamos ler como Deus criou o mundo. Primeiro, eu quase derrubei minha câmera aqui agora. Quase não sou destrambelhada, né? Primeiro dia. Deus criou a luz e fez a separação entre luz e trevas. Segundo dia. Deus fez o firmamento e o chamou de céu. Terceiro dia. Ele criou a terra, os oceanos e as florestas. Quarto dia. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia. Ele fez as aves e os animais aquáticos, como as baleias, peixes e toda a vida marinha. Sexto dia, Deus criou os animais terrestres, a onça, o boi e todos os animais. Fez também o homem, macho e fêmea os criou. É aí que começou todo o problema. Deus modelou a argila, fazendo o homem, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. Nós, Haddades, fomos a coroa da criação desse maravilhoso e santo artesão. Eu quero chamar a atenção de vocês lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que diz: Deus observou o que criou e disse que era bom. Preste atenção nisso. Deus estava lá, de boa, criou tudo no mundo. Daí ele parou, olhou para tudo que ele criou, inclusive nós, seres humanos, e ele disse que era bom. Vocês têm noção disso? Deus está olhando para cada um de vocês agora e dizendo: eu criei você, você é bom. Então, se em algum momento na sua vida alguém disse que você não era bom, ai, você não vai saber fazer isso. Ai, nem te arrisca, nem vai nisso. Não vai dar conta. Não, isso aí é demais pra ti, eu acho que não vai conseguir. E mais um monte de blá 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 que o inimigo usa, né, na verdade. Pessoas para jogarem flechinhas na nossa mente, para ficar minando, para colocar a nossa autoestima lá embaixo, para fazer a gente acreditar que não somos capazes. Então, se em algum momento da sua vida alguém já te colocou para baixo, disse que você não conseguia fazer nada, que você não era bom bastante, não importa. Sabe por quê? Porque Deus falou que somos bons, que você é bom. E é isso que importa. Você vai acreditar em Deus ou vai acreditar em pessoas? Pessoas mentem, mas Deus não mente. Pessoas erram, mas Deus não erra. Então, voltando aqui na mensagem, se você sente que não é bom, você se comportará como se não fosse bom. Conseguiu pegar a chave? Por isso que muitas pessoas estão depressivas, desistem de tentar, não se acham capazes de nada, porque elas colocaram na cabeça delas, de alguma forma, ou alguém colocou, dizendo que elas não são boas o bastante. Daí como que elas vão se comportar? Vão ficar tristes, infelizes. E Deus não te criou para ser infeliz. Olha quanta coisa boa Ele criou no mundo. Grava bem isso aí que eu vou te falar agora, criatura. Não importa quem não te queira, porque Deus te quer. Ele te ama. E isso basta. Eu já passei dessa fase aí de vocês, tá? Já sou uma adulta. Bom, eu posso dizer que eu tenho 32 anos de idade, 15 anos de personalidade, 80 de mentalidade. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês. Eu já passei por essa fase aí de adolescência. Inclusive,
Eu já sofri muito nessa fase. Não vou dizer que você nunca vai sofrer. Eu estou aqui para tentar evitar de alguma forma que vocês não sofram coisas, por exemplo, que eu já sofri. Que se eu tivesse tido a oportunidade que vocês estão tendo hoje de ter aula no Haddad, eu teria evitado muitos problemas na minha vida. Por isso eu peço que vocês agarrem essa oportunidade. Porque com certeza isso evitará muitos sofrimentos e frustrações na vida de vocês. Se vocês seguirem o que a palavra de Deus ensina, não tem como dar errado. Para vocês terem noção, no tempo de escola eu era o patinho feio do colégio. Sofri muito bullying. Eu era muito magrinha, desengonçada. Desengonçada ainda posso dizer que eu sou um pouco, né? Eu era tão tímida, mas tão tímida. Mas não aquela tímida assim de ficar quietinha lá no cantinho, não. Eu era muito prejudicada. Por exemplo, a professora fazia chamada e todos os dias eu tinha vergonha, pavor de dizer presente. E o que isso aconteceu? Eu ganhei falta em todas as aulas. Até que chegou um momento que o professor estranhou. Não, peraí, quem é essa Camila? É a aluna fantasma? Ela não veio em nenhuma aula, mas só tira nota boa, infeliz. Quer dizer, ficou feliz, né? Aí ela descobriu quem eu era, conversou com a minha mãe, tudo foi resolvido. Mas eu tô contando isso só pra você entender como que eu fui prejudicada na minha adolescência. Justamente porque eu acreditava no que as outras pessoas falavam de mim. Que eu não era capaz, que eu era feia, esquisita, que eu era magrela, branquela. E realmente eu era magrela, tá? Mas isso não justifica ninguém sair por aí chamando as pessoas de magro, gordo. Isso não justifica. Eu era tão magra, mas tão magra, que quando ventava muito, eu me segurava na primeira coisa que tivesse perto de mim. Porque eu tinha medo de sair voando. Até se tem algum adulto aí assistindo esse vídeo alguma vez, viu uma menina passar voando, devia ser eu, tá? Outra coisa que eu não fazia, eu não ficava do lado de poste. Porque se eu ficasse do lado do poste, você nunca mais me achava. Ninguém me achava. Imagina eu e o poste. Éramos um só. Não dava pra discernir que tinha uma criatura ali atrás. Inclusive, esses dias eu achei uma foto minha daquela época e me fez lembrar de um versículo muito famoso que com certeza você conhece, né? E eu, olhando assim aquela foto, eu pensei, ainda bem que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E nem preciso explicar o porquê eu lembrei desse versículo, né? Vocês são inteligentes, vocês entenderam. Gente, chegou uma hora que eu já não queria mais ir pro colégio, porque eu não queria frequentar um local que eu era maltratada. Eu não aguentava mais aquele ambiente, onde as pessoas só me colocavam pra baixo, me ignoravam. Mas aí caiu a ficha. Tá, aquelas pessoas me ignoram, não ligam pra mim, mas Deus liga. Quando eu entendi a importância que eu tinha e tenho pra Jesus, nada mais importava. Foi então que eu passei a ser feliz sendo quem eu era. Eu ainda sou esquisita. Mas aí eu também lembro daquele outro versículo famoso, que com certeza vocês também conhecem, que diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes. 1 Coríntios 1,27. Aí quando eu lembro disso, eu fico de boa. Se Jesus me ama, pecadora do jeito que eu sou, que sonho pra não me amar? E a mesma coisa eu digo pra você. Jesus te ama da maneira que você é, criatura. Coloca isso nessa tua cabeça, bênção, vaso de Deus. Ele te fez com as mãos dele. Então use as suas mãos para fazer coisas boas na sua vida e na vida das outras pessoas. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Deus é o nosso grande artesão que nos criou. E nós podemos ser artesãos também. Podemos criar coisas boas, coisas úteis. Deus nos criou para sermos úteis. Pensa lá em Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não criou eles para eles ficarem lá parados, coçando. Ele criou Adão e Eva e já falou, vai lá no Jardim do Éden, capinar um matinho, vai procurar alimento. Ou seja, vai trabalhar. Nós não fomos criados para ficar parados lamentando. Ai, gente, chega de drama. Deus nos criou para sermos úteis e felizes. O que tem te impedido de ser útil e feliz? Será que são as pessoas ou é a sua mente?
Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então toda vez que você pensar e ir pra frente do espelho, começar a te colocar defeito, ai, nossa, como eu queria que meu cabelo fosse liso. Ai, eu tô tão gordo. Ai, que feia que eu sou. E blá, blá, blá. Todas aquelas outras mentiras que o inimigo fica jogando as flechinhas na nossa mente. Pra quê? Pra nos desanimar. Mas o diabo mente. Então tu vai ouvir o diabo ou tu vai ouvir Deus? Que não mente. Ele disse que somos bons. Então somos bons. Precisamos agir como pessoas boas. Porque Deus nos criou para isso, para sermos bons e úteis. Se eu reclamar de mim, do meu corpo, eu vou estar reclamando da criação de Deus. Aí a pergunta que eu te faço, você tem sido útil na obra do Senhor? Vamos ler lá na revistinha de vocês, tá? Onde diz o seguinte: Haddades, de toda a criação, nós fomos os únicos que Deus modelou. Os outros, Deus disse, haja e se fez. Conosco não. Ou seja, o ser humano já dava trabalho mesmo antes de existir. Isso nos mostra que desde o princípio, Deus nos amou e nos fez a sua imagem e semelhança, para que o mundo olhasse para nós e visse a glória dele. E como o mundo vê a glória dele? Através das nossas atitudes. Ele é bom e nos criou bom, mas daí o pecado entrou no mundo, daí a coisa ficou um pouquinho feia, mas daí Jesus venceu o pecado, ele deu a vida dele por nós, os pecadores. E ainda por cima deixou o Espírito Santo para nos ajudar todos os dias na luta contra o pecado, porque é uma luta constante. Eu costumo dizer que ser cristão é um processo que dura a vida inteira. Ser crente não é ir toda semana na igreja, porque nós somos a igreja em qualquer lugar em que estivermos. Voltando na revistinha, fomos criados para refleti-lo, para sermos imitadores dele, na nossa maneira de viver, de falar e de pensar. É o que eu acabei de falar para vocês. As nossas atitudes têm refletido o que Jesus nos ensinou? Porque não tem desculpa, eu não sei o que Jesus quer que eu faça. Imagina que você lê a Bíblia, né? Tá tudo lá na Bíblia. Tudo o que precisamos fazer para ter uma vida abençoada. O mundo precisa ver Jesus em nós, Haddades. Precisamos fazer a diferença. Você tem feito a diferença lá no seu colégio? Na sua família? No seu ciclo de amigos? Nas redes sociais, né? Nos conteúdos que você anda postando? Os stories? Principalmente aquele melhores amigos, né? Que fica em verdinho lá. Vocês sabem que no Instagram tem isso? Que você seleciona as pessoas que vocês querem que vejam determinado conteúdo. Ou seja, tem pessoas que, né? Vocês não querem que vejam. Então, fica a reflexão. Porque não importa se vocês vão me esconder da família de vocês, do pastor da igreja, de mim, de quem seja. Vocês nunca conseguirão esconder de Deus. Deus vê todas as coisas. Você tem sido crente quando você está sozinho e ninguém está te olhando? Pensa nisso. Não só pense, haja como crente. Porque depois, quando a coisa aperta, ai, vai pedir ajuda para Deus. Deus, me ajuda, Senhor. Vamos para a conclusão dessa aula. Bom, Deus é o grande artesão que criou todas as coisas. Mas ele também é arquiteto. Você sabia disso? E eu vou te falar por quê. O significado da palavra arquiteto é profissional responsável pelo projeto, supervisão e execução de obras. Mais que artesão, Deus é o nosso arquiteto. Ele é responsável pelo projeto da criação, supervisiona tudo o que fazemos e executa as mais lindas obras na nossa vida. Portanto, cabe a nós, eu e você, sermos imitadores de Cristo. O que seria imitadores de Cristo? É utilizar as ferramentas que ele nos deu e que, inclusive, estão lá especificadas bonitinho na Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, cria vergonha na cara e vai ler. E utilizem essas ferramentas para produzir bênçãos. Daí a pergunta que eu quero te fazer é: você tem feito um bom trabalho em administrar a sua vida? Aí você deve estar pensando: nossa, Camila, tu tá doida? Eu sou criança ainda, adolescente, tá perguntando se eu sei administrar a minha vida? Quem faz isso são os meus pais, a minha família e tal. O que eu quero dizer em administrar a vida de vocês? É ter intimidade com Deus.
Se na idade de vocês eu tivesse tido essa oportunidade que vocês têm hoje, de estarem estudando a palavra de Deus e participando do Haddad, que é uma bênção que inventaram. Eu já fiz muita besteira quando eu era novinha. Ainda sou nova, né? Ai, gente, 32 anos não é velha, né? Dá licença. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a única maneira de vocês não se arrependerem amanhã é fazendo o que é certo hoje. Depois que o tempo passa, não tem como voltar atrás e consertar as burradas. Não percam o tempo de vocês com as coisas do mundo, mas ganhem o tempo de vocês com as coisas de Deus. Não mudem por causa de amiguinhos, não sigam a modinha do mundo. Sejam quem Deus chamou vocês para serem e sigam Jesus. Se o grupinho que vocês estão hoje não aceitarem vocês, não se preocupem. Deus dará um novo grupo para vocês que com certeza vai aceitar. Cola em Jesus que é sucesso. Espero que tenham gostado da aula. E mais do que isso, né? Vamos colocar em prática na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Beijão.